Bom, acho que agora tá gravando. Vou fazer um craquete logo, né? Só pra ajudar na edição. Que eu tô gravando o áudio aqui. Gente, que louco. Peraí, a imagem não tá me aparecendo, tá me cortando, né? Peraí. Tô com o espelhinho ali pra me ajudar. Agora foi. Falei 4 minutos aqui à toa. Então vamos retomar. Primeiro, meu computador aqui, deixa eu até baixar aqui a luminosidade. Ele não me ajudou, a câmera não funcionou, não vai ter ao vivo, vai ser tudo gravadinho. Fiz a enquete lá para saber se era magnetismo que vocês queriam ou fascinação. Então vamos com fascinação. Ela tem uma propaganda bem forte em cima dela, então ela ganhou. Eu acredito também que é um dos temas mais difíceis de se achar conteúdo. E vamos sem mais delongas, que já faz 1 minuto que eu estou falando. Espero que a câmerazinha grave, senão vou ter que fazer um ao vivo no Instagram e depois salvar o vídeo e colocar no canal. Vamos lá. Estou com alguns livros aqui que vai me ajudar como referência, além desses 2 que eu acabei de mostrar. Deixa eu pegar a caneta que caiu aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que vamos tirar os mitos sobre a fascinação. O primeiro mito que a gente tem que tirar sobre a fascinação é que tem pessoas compartilhando cursos aí, mesmerismo e fascinação, magnetismo e fascinação, como se fascinação fosse algo totalmente separado do magnetismo. Não é. Não é. Para os magnetizadores não é. Agora, se você vai de uma outra vertente, que eu acredito que nasceu na Itália, na França, não sei, o próprio Braid, o criador da hipnose, do hipnotismo, ele criou a escola de fascinação. Mas olha lá, um pêndulo assim, ó, eu utilizando o pêndulo para cansar os teus olhos e gerar um transe com isso, não é fascinação. Fascinação é quando eu utilizo meus olhos para um propósito. Isso é fascinação. Então, Braid não é referência para isso. Infelizmente, não é referência. Não é referência. Inclusive, o próprio Braid tem aqui relatos no livro do LaFontaine aqui, sobre o encontro do Braid com LaFontaine. O Braid utilizou o magnetismo, mas não acreditou nisso e criou sua teoria. Que bom que ele criou, né? Porque aí nasceu uma grande ferramenta que é a hipnose. E a gente já vai falar sobre ela. A primeira coisa que eu vou falar sobre a fascinação é que elas não são questões separadas. E a gente vai ter uma grande referência, que é o Rasputin, né, o magro negro. Eu não coloco ele totalmente como magro negro, né? Nas atitudes dele de pegador, digamos assim, até seria. Mas ele evitou uma guerra, então, opa. Né? Não quero também tirar todos os erros dele, mas ele foi fantástico nessa questão. E as pessoas vão ter Rasputin como referência e dizer, o olhar de Rasputin, vai divulgar o curso de olhar de Rasputin. Eu não sei se existe o olhar de Rasputin. Por quê? Assim como Erickson, na verdade, ele teve a sorte que Jeff Zagan, acho que é assim que se pronuncia o nome do cara, eu não sei se é exatamente ele, me perdoe se eu errar, não é minha melhor, eu não sou referência nisso. O Jeff Zagan, ele estudou as técnicas de Erickson e é por isso que a gente estuda hoje a hipnose ericksoniana. Mas não teve ninguém que foi estudar, que pegou a metodologia que Rasputin utilizava nos olhos e trouxe isso algo consciente para a gente dizer, essa aqui é a técnica que Rasputin utiliza. Desconheço isso. Acredito que ele morreu com o seu conhecimento. Então, é a primeira coisa que a gente tira aí. A segunda coisa é que, realmente, a fascinação... deixa eu até pegar meu nortezinho aqui, tá? A fascinação, ela vai ter algo separado dentro do magnetismo, mas é como uma técnica a mais. No magnetismo, a fascinação era utilizada, ou melhor, o olhar magnético, como eles melhores utilizavam. Estou olhando porque eu tenho um espelho ali que eu consigo ver a parte de trás da câmera, porque eu fico sabendo se está ou não pegando, se está gravando, porque eu perdi 4 minutos de áudio. Me perdi, vamos lá. Na fascinação, no magnetismo, é uma técnica para se gerar relação magnética. O que seria a relação magnética? A relação magnética seria o rapport energético. Porque existe um acoplamento áurico, não sei se vocês conhecem essa terminologia, mas existe um acoplamento áurico onde a gente reequilibra as energias. Seria como eu atritar um canudo e encosta na parede, eles vão se atrair para equilibrar ali os átomos. Assim também é como tudo na natureza que tenta se equilibrar. Assim como a planta que está próxima à outra, uma vão dividir os nutrientes que estão ali naquele solo, e assim é o acoplamento áurico. Mas para que eu possa ter uma eficácia no corpo energético do paciente, ou do assistido, ou do magnetizado, ou do fascinado, seja o que for, eu tenho que ter uma atuação de referência ali. Imagina 2 pingos que caem sobre uma água e essas ondas se encontram gerando uma onda em comum.
se ultrapassando. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas imagina que eu estou vibrando nessa frequência e o paciente está nessa. A gente tem que encontrar uma área de atuação para que eu possa sentir melhor as tuas energias, para que eu possa saber quais os pontos que eu tenho que atuar. Então, no magnetismo, e também preparar um ambiente, deixar o paciente mais passivo, porque ele também pode criar suas defesas energéticas, fazer com que minhas energias, minhas atuações não sejam tão eficazes sobre ele, tá? Eu tô com dúvida se essa danadinha está gravando, rapidinho aqui. Vamos ver, tá gravando, então vamos lá. Voltando aqui, acho que é assim, né? Eu tenho que saber se ele não está com as suas defesas ali, tá? Então, o que acontece na relação magnética é utilizada a fascinação. Isso é uma das ferramentas. Meu computador vai descarregar, mas não tem nada não. Eu tenho que ter uma referência de campo de atuação. Então, essa técnica era utilizada para isso. E essa técnica vai gerar um sono magnético. Vai gerar muitas vezes até o próprio sonambulismo. Que aí eu vou ter um vídeo específico para isso, para explicar melhor para vocês. E eu também posso ter transes, eu posso gerar transes. Só que aí a gente já vai começar a entrar sobre essa questão de transe. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é que não tem essa diferença entre magnetismo e fascinação. Não são teorias diferentes, onde a própria fascinação por si só, eu vou conseguir ter ações terapêuticas sobre ela. Eu tenho que ter uma ferramenta. Imagina, a hipnose, ela é uma ferramenta, mas eu tenho que ter a configuração terapêutica para você utilizar da hipnose. Seria como se eu dissesse que eu pegasse uma indução de hipnose e ela por si só já fosse terapêutica. Não, eu tenho que ter minha ação terapêutica após ela. Então, se eu utilizo a fascinação para gerar transe, eu tenho após do transe uma ação terapêutica. Tá? Gerei o transe. Eu posso pegar aquele estado alterado de consciência, de suscetibilidade do paciente, do assistido, do fascinado, para colocar uma ancoragem, uma sugestão, uma ressignificação, utilizar a própria fascinação. Eu utilizei a fascinação, eu utilizo o magnetismo, já não gera um rapport energético entre eu e ele, não gera um sono magnético que facilita minhas ações energeticamente sobre ele. Eu posso utilizar o magnetismo, eu posso utilizar meu conhecimento de hipnose e ir direto para sugestões, tá? Agora outra coisa, quando eu utilizo, eu estou fascinando vocês, olha para o meu olho, imagina tal coisa, sente tal coisa, que eu já vi alguns vídeos sobre isso, e é uma ferramenta legal, tá? Eu tenho que conhecer que eu estou utilizando também a minha voz. E a voz, a gente sabe que a voz, ela também tem o seu potencial energético, mas eu não quero colocar isso. Mas a voz, ela tem seu potencial de hipnose. Então, quando a gente vai utilizar de fascinação no ramo da hipnose para gerar transe, eu não indico para quem está começando utilizar sugestão, tá? Eu lembro no início, quando eu quis gerar uma intenção, só um efeito observado, a gente consegue fascinar e dar a sugestão mental pro fascinado que ele não consiga falar. Isso foi observado na turma de Fortaleza, onde um fez o outro esquecer o nome, onde um fez o outro ficar com vontade de beber água, através de transmissão. Eu não posso dizer, olha, eu vou te fascinar agora, tá? E nessa fascinação você vai sentir uma vontade muito grande de beber água, ou você vai sentir você não vai conseguir falar. Isso soa como sugestão. Então você não sabe se o que funcionou foi o teu potencial energético transmitido pelos teus olhos, ou a tua própria transmissão de tensão utilizando os teus olhos para fazer essa transmissão de tensão, ou se foi tua sugestão. Entende? Quando eu fiz o curso, rolou isso, e eu fiz, poxa, caramba, meu dinheiro foi pro lixo. Mas aí eu fui pra rua, testei e funcionou. Eu fiz, caramba, que massa. E isso quer dizer, muitas vezes, que a técnica ela é mal passada, mas não quer dizer que a técnica não funcione. Hoje a gente não vai ter referência, eu não tenho referência de magnetismo no Brasil, pelo menos das pessoas que estão divulgando o magnetismo no meio da hipnose. Eu não tenho referência, infelizmente. Eles têm algumas técnicas muito interessantes, mas eu não vejo um estudo propriamente dito em cima da técnica para saber se ela é eficaz, tá? Acredito no esoterismo, eu estudo esoterismo, tá aqui, ó. Um livro como exemplo aqui. Está aqui o próprio Waitson, que é puro esoterismo. Não adianta a gente dizer que fascinação e magnetismo são coisas completamente comprovadas, que não são. Não são. Eu posso utilizar a física quântica para ter
uma referência. Eu entendo o conceito da física quântica e digo, opa, isso funciona para o magnetismo. Mas a física quântica não comprova o magnetismo. Pelo contrário, ontem eu vi um livro de psicanálise detonando o Mesmer, dizendo que Mesmer fez muito dinheiro com essa técnica, e depois a própria academia disse, você não faz cura nenhuma. Poxa, que é isso? O que é que tá aqui, ó? Aqui, não, esse aqui não, mas tá aqui. Nesse aqui, ó, falando sobre a senhorita Paradis, tá no livro Mesmer, A Ciência Negada dos Manuscritos Escondidos, assim, do Paulo Henrique Figueiredo. Tá o filme com contextos históricos, o filme Mesmer, o Feiticeiro, tem contextos históricos, colocando ali principalmente a senhorita Paradis. Tem o filme da própria senhorita Paradis, ou seja, um reconhecimento do campo musical, que reconhece a história da senhorita Paradis, no qual eles viram que um cara curou ela de cegueira. Não é só a história do próprio magnetismo que vem falar dos efeitos do magnetismo, e ele está sendo detonado. Eu fui para lá e fui para cá e acabei me perdendo aqui. Sim, sobre a técnica, né? Muitas vezes a gente não vai ser tão compreendido, então a gente não vai ter comprovações. Então, o que a gente tem é efeitos observados, tá? Eu falo isso para você, efeito observado, porque eu acredito. Eu sinto aonde eu devo atuar e, de acordo com as técnicas, estudando o magnetismo, eu sei como atuar. E isso, para mim, eu vejo um efeito. O cara estava de tal forma, ela estava com inflamação na perna e no outro dia estava bom. Por que aconteceu isso quando foi eu que fiz? Porque quando quando utilizo uma técnica errada, o paciente piora. Ou melhor, o assistido piora. E quando eu utilizo a técnica certa, ela melhora. Então, vamos estudar e vamos começar a comprovar. Tem pessoas com doenças autoimunes, com efeitos observados benéficos, após sessões de magnetismo. Então, a gente não tem como comprovar, principalmente porque a ciência ela não tem capacidade de observar isso. Tá? Seria como a física quântica, ela mesmo está perdida dentro dos próprios efeitos dela. Muitas vezes ela não consegue explicar de forma plausível o que acontece. Então, imagina explicar o nosso, que tem que ter conhecimento das questões para começar a entender. Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês é que não coloque os maus exemplos como algo, não existe magnetismo. Não, procura outra fonte, tá? A primeira coisa também, eu sempre bato em símbolos mesméricos. Não existe aqui, tá? Aqui tô com trocentos livros que não falam em nenhum símbolos mesméricos, gente. Tá? Deixa eu olhar aqui quantos minutos fazem. 12 minutos já. Então vamos lá, já pular alguns pontos. Eu vou começar a falar aqui. O que é fascinação? Isso foi algumas perguntas que colocaram lá na lista de transmissão. O que é fascinação? Fascinação é quando eu tenho uma alteração na realidade da outra pessoa. Inclusive vou utilizar a fonte aqui, a maior fonte de fascinação das antiguidades até hoje, que é o grande William Wakeson. Eu não sei pronunciar, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver. Está em italiano e... eu sei ler italiano. Não sei ler italiano, mas eu estou tentando ler aqui para justamente ter como referência para vocês. Eu acho que eu não vou achar a página, mas o próprio Edson fala aqui, ó. A fascinação mental é a influência permanente sobre a imaginação de alguém, sobre o desejo de alguém, sobre a vontade de alguém. Isso é fascinação. Então, às vezes, eu consigo gerar fascinação com hipnose, com magnetismo, tá? Porém, agora, o que é fascinação hipnótica? Aí sim, fascinação hipnótica é quando eu utilizo meu olhar para gerar um transe. E aí a gente foge um pouco de magnetismo. Um pouco. E aí, como é que é essa fascinação hipnótica? A fascinação hipnótica eu utilizo minis técnicas dentro da técnica, incluindo a minha potencialidade do olhar para gerar um transe. E aí, quando eu falo gerar transe, eu limito a técnica do olhar magnético, limito a técnica de fascinação, eu limito a técnica da minha potencialidade do olhar. Por quê? Porque quando eu utilizo uma técnica para gerar transe, a gente sabe que para gerar transe a gente tem que se utilizar de uma ferramenta específica que se encaixe naquela personalidade. Então, eu vejo as pessoas dentro do curso, inclusive me cobrem isso, coloca aqui no comentário, me cobrem. Eu tenho um vídeo gravado onde eu faço a técnica de fascinação e não funciona. Não funciona com essa pessoa, ela não entra em transe. Comprovando, inclusive, antes eu utilizo a fascinação e eu consigo gerar uma anestesia nessa mesma pessoa, e depois eu não consigo colocar ela num transe mais profundo. Então, ou seja, a técnica, se eu coloco para utilizar transe, a técnica ela não vai ter uma eficácia. Por quê? Porque quando eu vou utilizar transe, eu tenho que utilizar uma ferramenta que se encaixe no perfil da pessoa. Então, eu acho a fascinação muito mística, eu não gosto disso.
não vai entrar. Eu já criei um bloqueio. Agora, Levi, eu tenho dificuldade de entrar em transe porque eu não gosto de ficar de olho fechado. Para mim, isso é como se eu estivesse perdendo meu controle. A fascinação vai se encaixar perfeitamente. Perfeitamente, tá? Agora, a fascinação, ela quando funciona, cara, funciona pra dedéu. Funciona pra caramba. Por quê? Se uma pessoa ela é bastante suscetível, que é isso que acontece nos cursos, tá? É isso que acontece nos cursos. As pessoas pegam as pessoas mais suscetíveis para utilizar a fascinação. E aí eu vou dizer assim, tá, Levi, mas então quer dizer que a técnica não funciona? Se ela só funciona com uma quantidade de grupo de pessoas, ela não funciona? Não. Com esse teu pensamento, eu posso dizer que a hipnose também não funciona. Porque a hipnose ela só consegue fazer algumas pessoas alucinarem. Então não é a técnica que não funciona, e sim aquela pessoa que não tem, ela não alcança aquele nível de transe. Então, mas quando ocorre que a técnica se encaixa perfeitamente no perfil da pessoa, acontece um transe hiper profundo. E até uma coisa que eu quero falar para vocês. Na fascinação acontece uma coisinha bem diferente, que eu não sei explicar para vocês. Os pensadores dessa técnica tá aqui, os caras morreram, e eu chamo para vocês, cara, vamos desvendar esses livros. Tem ele em inglês, acho, se eu não me engano, mas eu vou tentar fazer tudo para escanear esse carinha e até depois tentar publicar ele. Acho que já está em domínio público, tentar publicar esse carinha. Vale muito a pena. Ele é referência até hoje ele é referência. Eu já compartilhei com vocês PDF sobre curso de magnetismo pessoal do Heitor do Vale, uma das maiores referências do magnetismo, depois de Barão do Putê, tá? Depois de Barão do Putê. Barão do Putê era o cara que dominava o jornal, era o cara que coordenava o jornal de magnetismo, e depois do Barão do Putê foi Heitor do Vale, então é uma grande referência pra gente. Ele vai ter um capítulo específico sobre olhar magnético, que aqueles exercícios são os exercícios para fascinação hipnótica, para fascinação mental, para transmissão de pensamento. É necessário dominar aqueles exercícios. Tem o livro Magnetismo Pessoal do Tunable, que também vai ter um capítulo. Tem um livro A Força do Pensamento, que é também do Edson, que vai ter um capítulo específico sobre olhar magnético. Os três não vão diferenciar tantos, mas vale a pena ler os três, porque você vai ver os pontos de vista, mas são praticamente as mesmas coisas, são referências. Então, esses exercícios são usuais. Agora, uma coisa que eu queria falar é que acontece uma coisinha muito interessante, é que na hipnose convencional a pessoa ela se torna consciente, mas abre uma porta para o inconsciente para que a gente consiga fazer algumas alterações bastante interessantes. Eu adoro a hipnose. Mas na fascinação acontece uma coisa bem interessante, que é o vazio mental. Eu não sou tão suscetível, mas eu tenho minhas crenças sobre isso, eu estou melhorando isso. Mas as pessoas que passam sobre a técnica de fascinação, elas relatam um vazio mental. Elas relatam isso. Eu acredito que gravaram isso em Fortaleza, tem um relato sobre isso. E isso outras pessoas já vêm falando também. É muito interessante. Esse vazio mental te torna tanto colocar questões terapêuticas nesse momento, como novas realidades, crenças, retirar crenças limitantes, colocar crenças que para eles são crenças válidas. É lógico que tudo isso tem que ser colocado com muita sabedoria, tá? Muitas vezes uma crença limitante para ele não é uma crença limitante, é aquilo que dá potencialidade para ele. Então é muito bom ser analisado. Bom, falando sobre isso. E aí outra coisa é justamente a fascinação e transe. Eu utilizo de mini transe, como assim? Quando a gente olha para um ponto fixo, eu estou olhando... Quando você pega uma pessoa viajando na maionese, ela está como? Ela está com o olho fixo, olhando para um ponto específico, e geralmente esse ponto não está focado em nada. Em nada. A não ser a imagem mental dela. Eu acredito que vocês já observaram isso. Já passaram por isso. De estar olhando um ponto, mas não tem foco em ponto nenhum. Talvez tenha até algum foco, mas a tua intenção não está naquele foco, naquele ponto. Então, o olhar por si só em olhar em um ponto, ele já gera, eu vou fechar aqui, ele já gera o transe. Você pedir para alguém olhar para você e passar um tempo já gera um transe. Tem uma pesquisa que fala que pessoas que olham para o olho da outra, um experimento, né? Olhando para o olho da outra por 10 minutos, algumas pessoas experimentaram até alucinações. Então, já é uma questão. Outra coisa é quando eu utilizo eu chamo a atenção de você para o meu terceiro olho, ou para os meus olhos, e fico aguçando a tua visão periférica aqui, ó.
eu fico aguçando tua visão periférica, isso vai gerar o transe, aquele famoso transe rodoviário, quando você está dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um automóvel, e você está olhando para um ponto específico dentro do automóvel e fica passando os postes, as árvores, os prédios, as casas, e você se pega às vezes meio sonolento ou simplesmente viajando na maionese. Isso são uma das defesas, tá? Não coloco isso como total realidade, mas isso é uma das defesas. E a outra questão é a minha própria potencialidade de transmissão de intenção de dizer, vou te gerar um transe. Mas não é, vou te gerar o transe, vou te gerar o transe. Não, eu me levanto para beber água, eu não vou, eu vou beber água, eu vou beber água, eu vou beber água. Não é isso. Eu vou beber água, eu simplesmente me levanto nessa intenção de beber água. A vontade é justamente aquela vontade de beber água. A vontade é isso. É simples, fato, direto, bem simples mesmo, como há aqui, ó. Simples, só respirar, pronto. Exatamente isso. E a outra coisa é quando você coloca isso como realidade para ti. Você tem que colocar isso como realidade, tá? Se você não coloca isso como realidade, você já mesmo não consegue transferir a tua intenção com tanta eficácia. Tem alguns experimentos, eu digo para vocês lerem o livro do Edson, do Turnbull ou do Heitor do Vale, para vocês verem alguns experimentos como a transmissão de intenção de pegar alguém de costas e transmitir a intenção de que ela olhe para você ou incomodar ela vai e olha para você. Isso já, inúmeras pessoas já me relataram isso. Eu já fiz logo no início também, mas deixei de lado. O próprio Edson fala que isso só serve para que sirva como uma referência de realidade para você. Deixa eu só olhar quanto tempo eu tenho aqui de gravação, tá? Tenho mais 7 minutos. É a quantidade de memória que eu tenho na minha câmera. Então, vamos lá. Eu não vai dar tempo de falar tudo. Outra coisa, a técnica... Quando eu utilizo a técnica de transmissão de intenção, ela é muito mais eficaz. Quando eu utilizo a técnica de fascinação para gerar um transe, uma relação magnética, é muito melhor. Eu chamo vocês para ler La Fontaine. La Fontaine, inclusive, vai ter algumas páginas aqui falando algumas técnicas e utilizando o polegares com o olhar, tá? Então, eu chamo vocês para ler isso aqui. Eu vou deixar para outro vídeo. Chamo também a atenção vocês para ler Deleuze, também vai ter essa técnica. Deixa eu ver outra coisa. Sim, a outra coisa é quando eu relaciono fascinação com meditação. Sim, além dos exercícios que é o não piscar, você tem controle do não piscar. A primeira coisa que eu vou chamar de não piscar é não fica, passa do tempo que você necessita de não piscar, não passe. No e-book que eu estou fazendo, e espero só terminar de revisar e colocar na Livraria Nacional, que eu vou disponibilizar esse e-book, que vai ter os exercícios, vai ter explicações, inclusive uma referência de que quando a gente utiliza o não piscar, ele muitas vezes melhora a nossa visão fóvea, a nossa visão periférica. Eu noto muitas vezes que... Boa noite, não sei se vocês perceberam, mas a minha bateria acabou e aí gravei só um pedacinho porque eu estava gravando o áudio em outro aparelho. Bom, eu ia começar a adentrar sobre as questões dos exercícios, mas aí a gente deixa para uma parte 2, até porque o vídeo estava ficando longo. E aí eu já chamo a atenção para vocês olharem o link aqui embaixo, vocês vai ter link das minhas redes. Lá às vezes a gente coloca algumas fagulhas de conhecimentos, dicas rápidas, que acho que vale a pena, são algumas sacadas que eu acabo lembrando. Não sei de tudo, mas eu tento compartilhar tudo o pouco que sei. Outra coisinha, se ao longo do vídeo ficou com alguma dúvida, manda a pergunta aqui embaixo, porque aí já na parte 2, que essa seria a parte 1, na parte 2 eu respondo e a gente começa a explicar as questões dos exercícios e os conceitos por trás desses exercícios, vocês entenderem por que ele é importante ser feito, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Dá o ok aí, um curtir aí, se inscreve, é lógico, para ajudar o canal a crescer, compartilha com algum amigo e vamos lá desvendar aí esse mundo bem complexo e assumo que é bem complicado a gente saber tudo, mas vamos lá, estudar que é o caminho. Abraço e até mais.